Você voltou? Então fica aí, porque hoje é sobre arrependimento. Canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Aproveita aí e se inscreve, tá bom? Podemos falar sobre qualquer coisa, mas a cosmovisão é cristã. Vamos pro temão. Ai, como eu amo os salmos. Ai, eu amo os salmos 51. Inclusive, na minha casa, o Salmo 51 tá aberto. É bem aberto, assim, com uma fita no meio, porque é o Salmo 51 que eu amo. Ama mesmo? Ama mesmo? Tá, meu objetivo hoje é como se fosse um devocional rápido. É refletir sobre lições que a gente não percebe sobre o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento, vem no sobretítulo que é depois de Davi ter adulterado com Batseba e foi repreendido pelo profeta Natan, e veio aquela tristeza segundo Deus e caiu a ficha, vem a ressaca moral e tudo mais. E a primeira coisa, depois dele pedir por misericórdia, né? Pedir que Deus purifique os seus pecados, a gente precisa refletir, antes de tudo, sobre o versículo 4. Pequei contra ti. E é só contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, lição número 1, o pecado é contra Deus, tá? Foi lá com a Batseba, etc., feriu pessoas, machucou pessoas. Tem um cara aí, Tofel, que vai se suicidar pelo desenrolar dessa história, ok? Mas antes de tudo, pecado é contra Deus. Não importa o quão tentado você foi, não importa quão tendenciosa para aquela situação sua carne seja, o pecado sempre será contra Deus. Mas também ele diz que aceita as consequências. Nós estamos vendo no Salmo 51, isso aqui até podia ser um quiz, podia ser um questionário. Tu tá arrependido mesmo? Porque arrependidos aceitam as consequências. E como é que sabemos que ele aceita as consequências? Ele diz, olha, de maneira que o Senhor será puro, será justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, o que Deus fizer está feito. O que Deus fizer está feito. Se ele quiser quebrar minhas pernas, se ele quiser tirar minha vida, se ele quiser tirar tudo, ele vai ser justo, né? Então muitas pessoas se arrependem, mas parece que nesse arrependimento não inclui o fato de que sim, eu aceito as consequências. Existem coisas que não dá para consertar. Eu, por exemplo, se eu pegar uma mesa de madeira de luxo e pregar um prego nela, enfiar um prego, e eu me arrepender de ter enfiado esse prego. Ok, me arrependi, vou arrancar o prego, mas o buraco ficou. Posso até emassar, posso até disfarçar, mas ficou. Então, na vida, tem coisas que a gente faz que vamos ter que lidar com as consequências. Por exemplo, esse evangelho que é pregado aos presos, às vezes, né? Parece que os caras não querem entender que estão ali como consequências. Até o ladrão da cruz sabia disso. Estamos aqui porque fizemos coisa errada e os nossos atos fizeram por merecer. Então, no seu arrependimento, Davi estava pronto para aceitar as consequências. Ok. Quando você se arrepende, você tem que fazer novos projetos. Você não pode se arrepender para ser o que era. Você sempre tem que sair de um arrependimento maior. E ele sai maior quando ele faz um pedido elevadíssimo, né? No versículo 10.
ele pede por um coração puro. Cria em mim, ó Deus, eu quero um coração puro. Isso é elevado, né? Eu preciso que o Senhor crie dentro de mim um coração puro e que o Senhor renove um espírito inabalável, um espírito reto dentro de mim. Você sabe, eu estava falando dessas coisas, das consequências, mas todo arrependimento também tem que trazer novos planos. E às vezes nesses planos inclui o fato de que você vai ter que fazer reparações. Porque imagina que você pecou contra alguém, aí você fala lá, você espalhou uma fofoca, aí você chega lá e fala assim, eu estou arrependido, me perdoa aí. Tá bom, mas a vida da pessoa está estragada. Então quais são os seus planos para amenizar esse estrago que você fez? Você tem coragem de chegar para ela e dizer assim, o que eu posso fazer? Eu sei que eu não posso corrigir o passado, mas o que é que eu posso fazer para amenizar esta situação? Então, os planos do rei Davi são elevados. Por exemplo, ele quer pregar um pouco mais agora, né? No versículo 13, ele diz, então ensinarei os transgressores, ensinarei os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Não é interessante que você vai no fundo do poço por uma tristeza medonha, né? Uma convicção de pecado. Meu pecado está diante de mim, né? Muita convicção do pecado. Mas vai sair de lá com uma vida totalmente diferente, né? Somos levados, às vezes, ao fundo do poço para de lá sairmos novas criaturas, no sentido de termos amadurecido, de rever os nossos caminhos de vida. Agora, sabe o que eu vejo assim brilhando o tempo todo no Salmo 51? A graça de Deus sobre esse pecador, nesse momento aqui, sobre esse pecador miserável, arrependido, que é Davi. E essa graça, ela se manifesta em duas citações incríveis de Davi. Uma é quando ele diz, no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu sou dessas pessoas que não acreditam em perca de salvação. Eu sou dessas pessoas que crê que a salvação nem por um momento tem a ver com o ser humano. Isso é a graça. Mas nem por um milímetro tem a ver com o ser humano. E Davi certamente tinha essa convicção, porque ele não pede a salvação de novo. Ele não fala assim, me dê a salvação outra vez. Ele diz, me dê de novo, é a alegria da salvação. Ele não havia perdido a sua salvação, ele havia perdido a alegria dela. Que coisa linda, né? Porém, há um retrato mais avantajado da graça de Deus, que mostra que esse homem estava completamente nas mãos de Deus, dependente da graça. É quando ele diz no versículo 17, o Senhor não quer sacrifício. Sacrifícios e ofertas não quisestes, do contrário eu te daria. Porque olha só o quadro. Pela lei de Moisés, qual era o castigo de Davi? Raciocina, pela lei de Moisés. Não pelo que se acha, as pessoas não conseguem ver Davi como uma pessoa normal, né? Não pelo que você acha, mas pela lei de Moisés. Qual seria o castigo? A morte. Sim. Ele adulterou, pecado voluntário, de Números 15, né? Se pecar voluntariamente, a morte. As pessoas acham que quem morria, que quem pecava ia lá e fazia um sacrifício. Depende. Se fosse pecado involuntário, leia Números 15. Pecado que pecou sem querer, querendo, tem um sacrifício. Mas pecado voluntário, não resta sacrifício. Era a morte. Então o pecado de Davi foi voluntário. Ele fez porque ele quis. Ele fez com rebeldia. Ele fez com mão levantada contra Deus. E aí ele sabe que ele só tem que morrer. Se for para cumprir mesmo a lei de Moisés, Davi seria apedrejado. Por isso ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, do contrário eu te daria. Ou seja, se houvesse um jeito de fazer um holocausto para resolver essa situação, eu resolveria agora. Eu ofereceria um carneiro qualquer coisa. Mas eu sei que não tem, porque na lei não tem. Eu estou completamente
na mão de Deus. O que eu posso dar a ele agora é um coração compungido e contrito, que vale mais do que um sacrifício de bode e de touros, né? Maravilhoso isso. Aconteça o que acontecer, sempre estaremos dependentes da graça de Deus. Talvez eu esteja falando agora para alguém que pecou feio, e está se sentindo muito triste. Isso é bom. Está sentindo culpa? Culpa é bom. Fez alguma coisa errada? Sinta culpa. Os intelectuais desse mundo querem dizer assim: não gosto da culpa. Ora, bola, se você faz coisa errada e não sente culpa, você tem um nome para isso, é psicopata, né? O normal é, fez coisa errada, sinta-se culpado. E Deus trabalha essa culpa em nós, né? E essa culpa, o peso do pecado, o reconhecimento, a tristeza, segundo Deus, deve te levar para Deus. Só que faça como Davi. Esteja disposto a aceitar as consequências. Entenda que foi contra Deus. Tem gente envolvida? Talvez, mas foi contra Deus. Faça novos planos. Saia desse fundo de poço diferente. Faça planos como esses que Davi fez. Peça uma mentalidade nova. Tenha objetivos. Se tiver que fazer reparações a pessoas, faça. Se tiver que ir na casa de pessoas, vá. Faz parte, o ritual inteiro faz parte. Essa jornada para sair desse fundo de poço. Mas entenda que por um momento sequer Deus deixou de amar você. Tem uma frase do Filipe Yancey que diz: não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Ele simplesmente me ama. Se Deus fosse executar a sua justiça contra você, você teria que estar morto. Assim como Davi teria que estar morto. Mas há uma graça muito maior sobre a tua vida. E a lógica da graça é diferente. Aonde cresce o pecado, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Quanto maior o pecado, maior a graça. Corra para Deus. Leia o Salmo 51 em várias versões. Corra para Deus. E fique lá, dependente da graça dele, dizendo: Senhor, não sei, que não tem nada que eu possa fazer. Estou aqui dependente da tua graça, reconheço tudo que fiz e te peço perdão. E esses são os meus planos a partir de agora, tá bom? Deus te abençoe. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Vamos se inscrever, tá bom? Vamos se inscrever, o canal está se aproximando dos 2.000. Preciso da sua ajuda aí pra gente continuar crescendo, tá bom? Mande para alguém que tá no fundo do poço, que tropeçou, né? Manda para alguém. E também reflita, tá bom? Um abraço, fique na graça.